Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, em concordância com o coração do pastor Michel, meu Pai, eis aqui a Tua igreja, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que não venha sair nada de mim neste lugar, meu Pai, que venha ser tudo o Teu Espírito falando aos nossos corações, meu Pai, porque, meu Deus, e quando o Senhor ministrava em meu coração esta palavra, Senhor Deus, eu estava sendo, meu Pai, tratado, meu Pai, primeiramente, para depois passar para a igreja, Senhor Deus. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor Deus, seja, meu Pai, o centro, o alvo desta noite, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu estava lendo, né, a palavra do Senhor, e Ele ministrou, faz uns meses, essa palavra que eu vou estar dando hoje. E Ele deu até o tema, só que na hora eu não entendi, eu falei, Deus, eu nem prego, Você me deu a palavra e me deu o tema. E a palavra que Ele me deu foi em Mateus, capítulo 8, versículo 18 em diante. Convido a igreja a se colocar de pé em reverência, por gentileza. E quando o Senhor me deu essa palavra, o tema foi... Deixa eu pegar aqui meu rascunho. O tema foi o preço do chamado. E normalmente, sempre quando eu via, né, os pregadores pregando, eu falei, Deus, acho que alguns dão tema. Eu falo, Deus, acho que eu nunca vou dar tema a uma pregação, não. Porque... não sei, aí o Senhor me deu a palavra e me deu o tema na época, né? Aí, por acaso, quando o pastor falou comigo domingo, eu sem querer abri o bloco de notas aqui, e eu vi essa palavra, veio no meu coração, é essa que você vai pregar. Então, é Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 22, amém? Todos encontraram? Vamos ler então. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me primeiramente, vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Amém? Podem assentar, meus irmãos. E como eu orei, né, o Senhor, quando estava ministrando essa palavra no meu coração, primeiro ele me quebrantou. Primeiro ele falou comigo, eu fiquei refletindo. Falei, meu Deus, como eu estava até conversando com o irmão Bruno no início do culto, tudo que a gente prega aqui a gente é testado. E quando ele me relembrou isso, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou pregar hoje aqui me quebrantou muito. É uma palavra de reflexão. Enquanto eu estava ministrando, né, estava ministrando em casa, orando, o Senhor me deu esse tema e falou o preço do chamado. E eu fiquei refletindo sobre esse tema, o preço do chamado. Qual é o preço que eu tenho pago pelo Evangelho, para pregar o Evangelho? Qual é o preço que eu tenho pago, né, hoje em dia para servir a Cristo? Como tem sido a nossa imagem diante das pessoas que nos observam, né? Porque nossa vida é um livro aberto, é a Bíblia que o mundo não lê, né, como nós sabemos. E quando eu estava meditando, o Senhor me deu, né, aqui no versículo 19, que um escriba, né, um escritor da lei, que era naquela época, tinha uma alta popularidade, né, porque poucos naquela época eram estudados, né, ele era escrivão da lei, ele sabia, tinha conhecimento, sabia ler, sabia escrever, então eles tinham um destaque especial na população. E quando ele chega para Jesus e fala, Mestre, onde quer que fores eu te seguirei. E Jesus fala, né, que ele não tem lugar para repousar, o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, as aves do céu têm, as raposas têm covis, e o mestre não tinha um lugar certo para chamar de lar. E eu falei, Senhor, mas por que um escriba queria seguir Jesus? Por que Jesus respondeu isso para o escriba? E eu fui pesquisar um pouco mais, como eu falei, ele tinha um conforto, ele tinha um certo conforto, porque ele era estudado, então ele tinha uma certa condição, né? E Jesus, como não tinha lugar certo para parar, ele vivia pregando, vivia andando e anunciando as boas novas. Ele respondeu isso para o escriba, dizendo que ele não tinha um lugar para reclinar e certamente se o escriba fosse seguir a Jesus, ele reclamaria, ia falar, eu tinha conforto, eu tinha a minha cama, eu tinha onde reclinar minha cabeça. E Jesus alertou o seu escriba, tanto que depois no decorrer do versículo não se fala mais desse escriba. Então certamente ele não quis seguir a Jesus, porque ele entendeu que seguir a Cristo
não é simplesmente vir ao culto, né, e louvar e adorar. Seguir a Cristo é lá fora, no dia a dia da nossa aprovação. Então, por ele não querer sacrificar, por ele não querer ter esse custo, pagar o preço, então certamente ele recuou, porque não se ouviu mais falar desse escriba aqui na palavra. Porque seguir a Jesus é muitas das vezes não, certamente deixar nosso conforto de lado. É muitas das vezes, eu cheguei do trabalho, estou cansado, e você chegar e ter forças para abrir a palavra e meditar no Senhor. Eu confesso que muitas vezes eu chego cansado e falo, Senhor, hoje estou cansado, eu não vou meditar. Mas, como eu falei, essa palavra me mudou totalmente, irmãos. Essa palavra bateu de encontro com o meu coração e eu fiquei transformado depois que o Senhor ministrou. Então, seguir a Jesus é simplesmente deixar o conforto, certas amizades de lado, deixar o lazer, deixar os prazeres dessa vida de lado e renunciar tudo por amor a Cristo. Esse é um dos primeiros preços que devemos pagar para quem tem o chamado do Senhor. E depois que Jesus respondeu ao escriba, veio um outro discípulo. Ele disse, Senhor, permita-me primeiramente que eu vá sepultar meu pai. Aqui na Bíblia não diz especificamente que o pai desse jovem estava morto. Provavelmente ele estava esperando que o pai morresse para herdar, provavelmente ele deveria ser o primogênito. Ele estava esperando, porque ele não estava dirigindo aqueles, ele iria tomar os direção para sepultar o pai. Ou seja, ele não estava indo ver o caixão, ele não estava indo. Ele disse que, primeiro permita-me que eu vá sepultar o meu pai. Então, o pai dele provavelmente não estava morto. Ou seja, ele queria adiar o chamado de Cristo na vida dele, porque eu vou ler lá em Lucas também. Lucas relata essa mesma passagem, só que mais detalhes. E quando Jesus chama estes discípulos para seguir, ele dá desculpa, Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar meu pai. Que o pai ainda estava em vida, ele não estava morto. A Bíblia não é clara dizendo que ele estava morto. Então, muitas das vezes, damos desculpa a Cristo quando Cristo nos chama. Filho, vá fazer minha obra. Senhor, eu estou trabalhando. Jesus, eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade, eu estou procurando um emprego. E como esse jovem, esse discípulo, que Jesus não disse quem era, deu uma desculpa. Muitas das vezes damos essa desculpa a Cristo quando ele nos chama para o chamado, para a obra. Porque a obra, meus irmãos, não é leve. Está aqui o pastor, está aqui os diáconos, os presbíteros. Somos testados em tudo que fazemos. Somos apertados em tudo que falamos. Tudo que fazemos volta contra nós como prova. Dizendo, você não falou isso aquele dia, você não é cristão. E muitas das vezes podemos estar na escola, na faculdade, podemos estar no nosso trabalho. Tudo que fazemos volta. Então, muitas das vezes, por ser difícil, damos alguma desculpa para Jesus. Jesus nos chama para exercer o chamado e damos alguma desculpa. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, assim que eu me converti, eu e meu irmão fomos em um encontro com Deus, numa igreja lá em Mirambi, lá em São Gonçalo. E eu estava novo convertido, estava naquela fé, na emoção, estava buscando a Deus. E encontro com Deus, não sei quem já participou, tem o Radical, tem outros encontros com Deus. Irmão, é forte, é busca de manhã até de noite, é oração. E eu não estava acostumado com nada disso, Aí eu fui, era 8 horas da manhã, se não me engano. E, não, desculpa, era da noite, eu estava cheio de sono. E o ministro estava ministrando, e ele chegou até mim dizendo que Deus tinha uma obra na minha vida. Disse que eu tinha, o dom da palavra, que eu ia exercer, que eu ia ganhar muitas almas. E eu, na hora, eu duvidei. Falei, Senhor, eu, pequeno, Steven, vou pregar. Eu estava novo convertido, não tinha noção. E passou o retiro, senti a presença de Deus. Esse mesmo dia, eu tive muitas experiências com Deus nesse retiro. E quando acabou, na minha antiga igreja, no domingo de manhã, tinha uma oração. E a missionária me chamou, me falou exatamente a mesma questão que aquele pregador falou. Que eu ia ganhar muitas almas, que eu tinha um dom da palavra, e eu continuei duvidando. Então, ou seja, eu continuei dando desculpa para mim mesmo, como esse discípulo fez. Eu dei desculpa, falei, não, Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse chamado. Eu neguei o meu chamado, meus irmãos. Muitas das vezes negamos o nosso chamado, dizemos para Jesus que não é conosco, porque quando ele falou comigo, ele falou, meu filho, há pouco tempo eu estava orando, dizendo, Senhor, me usa, Senhor, ministra no meu coração. E ele falou, você quer ser usado? Você quer ser um ministro? Esse é o preço que você vai ter que pagar. Vai ter que abrir mão do seu conforto, vai ter que abrir mão de muitas amizades,
vai ter que abrir mão do seu lazer, vai ter que abrir mão de tudo que você planeja para seguir o meu sonho, para seguir o meu chamado. Então, meus irmãos, aquilo eu fiquei, meu Deus, esse é o preço, Jesus, eu quero pagar esse preço, né? E como eu disse em Lucas, ele conta, né, essa mesma passagem, né? Os irmãos não precisam abrir não, mas se quiserem, sinta à vontade. É Lucas capítulo 9, do 51 ao 62. Eu não vou ler tudo, só vou falar. E Lucas, como sabemos, ele foi um médico. Ele era um médico, então ele tinha uma boa escrita, ele era estudado também. E só que quando Lucas descreve essa passagem, ele começa relatando de uma forma diferente. Ele começa dizendo, né, que estava chegando próximo da assunção de Jesus, ou seja, estava chegando próximo da morte de Jesus. A morte de Jesus estava próxima quando ele ia ao céu, né, ele ia, ser crucificado, depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Estava próximo esse tempo. E eles estavam indo caminho de Samaria, né, caminho das aldeias samaritano. Jesus mandou alguns discípulos irem à frente deles para preparar a pousada. Nesse mesmo meio tempo, meus irmãos, quando Jesus encontra com a mulher samaritana do poço, que a mulher, né, a mulher interroga: você, um judeu, falando comigo, samaritano? Porque os judeus não se davam com o samaritano, porque o samaritano era mesclado, eram uns povos gentios com os povos judeus. Então, aí eles não se davam, os samaritanos não se davam com os judeus, porque eram esses povos mesclados. E quando Jesus estava falando com essa mulher, que foi nesse meio tempo, quando os discípulos estavam indo buscar uma pousada para Jesus, e aconteceu esse meio tempo, que eu não vou entrar na história da mulher samaritana. E quando os discípulos foram, eles foram rejeitados. Tiago e João foram rejeitados na cidade dos samaritanos. Ou seja, mais um preço do chamado. Muitas das vezes vamos em determinados lugares que as pessoas não vão nos aceitar. Muitas vezes nós temos que reconhecer que aquele lugar não é pra gente. Muitas vezes temos que ter esse discernimento, que onde estamos devemos ser a diferença ou não devemos nem estar neste lugar. Então, quando os discípulos foram preparar a pousada para Jesus, né, eles foram rejeitados. E eles voltaram aflitos, falando com Jesus: Jesus, nos rejeitaram, você quer que eu ores igual Elias e desça fogo sobre eles? Aí Jesus respondeu: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E eles procuraram outra aldeia. Aí foi nesse meio tempo que veio esses dois, do escriba, né, e veio esse jovem. E aí ele relatou a mesma coisa, que o escriba foi. Mas aqui em Lucas ele acrescentou mais um exemplo, que foi ele chamou mais um jovem e disse a outro: Senhor, eu te seguirei. Ele chamou mais um e esse rapaz disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? Que por mais que amamos nossa família, por mais eu vou me casar, eu vou ter minha casa, minha futura esposa Rebeca, por mais que eu seja, né, a minha família, você é o dono, né, o cabeça da casa, se Jesus me chamar para a obra, eu não vou poder negligenciar por conta do meu casamento. Não vou poder dizer: não, Senhor Jesus, estou casado agora, acabei de casar, primeiro ano de casamento, no meu conforto. Se Jesus chamar, vai pregar, eu vou ter que pregar por amor à obra dele. É mais um preço para seguir Jesus. E como domingo eu abri aqui o culto, eu preguei lá, dei a palavra introdutória lá em Mateus, do homem rico, que abaixo Jesus diz: aquele que não negar mãe, pai, filho, esposa, parente, não é digno do meu reino. Ou seja, é a palavra do Senhor, não, nada que está vindo daqui é meu. Tudo foi Deus ministrando no meu coração. Muitas vezes somos apegados à nossa família. Muitas das vezes não fazemos a obra por conta de deixar a mãe sozinha, deixar irmãos, filhos, né? Mas quando Deus chama, meus irmãos, temos que ouvir a voz do Senhor e pagar o preço para seguir a Jesus. E eu estava lendo, não precisa abrir não, em Mateus 10, quando Jesus vai mandar os discípulos, né, seguir para pregar o evangelho a todos os lugares. Quando Jesus envia os 12 discípulos, né, que mais tarde viraram apóstolos, Jesus deu alguns direcionamentos, dizendo que eles seriam lançados em meio de lobos, como ovelhas ao meio de lobos.
isso quando eu li, eu falei, meu Deus, aonde que eu estou? Será que eu estou no meio de lobos? Não na casa do Senhor, meu irmão, eu estou lá fora. Será que eu estou no meio de lobos e não estou percebendo? Será que eu estou fazendo a diferença e não estou percebendo? Será que eu tenho feito a diferença no meu trabalho, no meu dia a dia, nas minhas amizades? Isso me fez refletir bastante, porque os discípulos sofreram muito. Nós conhecemos a história dos discípulos e eu não sofro nem a terça parte do que eles sofreram. Eu não passo nem pela terça parte do que eles fizeram para o Evangelho chegar. E daqui a alguns anos, qual vai ser o nosso legado, igreja? Qual vai ser? O que vão falar da gente quando lembrar da gente? Será que vamos ser lembrados como servo de Deus? Ou será que vamos ser lembrados como mais um visitante da casa do Senhor? Porque, meus irmãos, aqui em quatro paredes, é muito fácil a gente ser crente. Eu digo por mim, é muito fácil chegar aqui e ser crente, mas eu posso ter outra personalidade lá fora e vocês não sabem. Como muitas pessoas, acontece isso na casa de Deus hoje em dia. Hoje em dia ninguém quer mais pagar o preço para seguir a Deus. Ninguém quer mais pagar o preço para ser chamado, para realmente pregar as boas novas do Senhor. Como Jesus disse, ide a todo mundo e pregar o Evangelho, expulsar os demônios, põe a mão sobre os enfermos e ser curado. Irmãos, cadê isso nas igrejas hoje em dia? Cadê a manifestação do Espírito hoje em dia nas igrejas? Quando eu estava lendo, o Senhor me falou, meu filho, cadê? Eu não vejo. É uma ou outra, mais poucas, mas Jesus disse que muitos dos lugares onde Jesus passou, Ele curou. Por quê? Porque Ele pregava a palavra, mas também mostrava. Os discípulos fizeram a mesma coisa. Jesus deu ordem para os discípulos: ide, pregai o Evangelho, põe a mão sobre os enfermos e serão curados, expulsai os demônios, se fores picado por serpente, né? Lá em Marcos 16, do 15 ao 19, vai dizer isso que eu estou relatando, que se a gente botar a mão em serpente, fazendo a obra do Senhor, ela picar, não vamos morrer pelo veneno. Então, se a gente beber algum veneno, não vamos morrer. Então, isso que é o Evangelho, irmãos, é sobrenatural. A palavra de Deus, se vier Jesus, é sobrenatural, mas para isso acontecer, temos que pagar o preço do chamado. Temos que nos render a Cristo todo dia e dizer que Ele é o nosso Senhor. E, como eu estava falando em Mateus 10, Jesus disse que seremos lançados como ovelhas ao meio de lobos, que os discípulos seriam presos e açoitados pelos governadores daquela época. Mas, irmãos, toda vez que Jesus estava relatando o que eles iriam passar de ruim, Ele dava uma saída. Por exemplo, seriam lançados como ovelhas ao meio de lobo, mas eles tinham que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba, porque Jesus os livraria. Quando eles fossem falar, para eles não se preocuparem, porque Jesus que falaria através deles. Mateus 10, 20 vai dizer assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Eu estava muito aflito, eu estava nervoso, porque eu vinha trazer a palavra. Eu estava buscando hoje de manhã, irmão, isso aqui não estava nem no estudo que eu preparei. E eu abri ali e li, né, as perseguições que você passaria, e isso me confortou, porque muitas vezes ficamos nervosos quando vamos, por exemplo, evangelizar, ou vamos dar a palavra, e Jesus me confortou dizendo: não é você que vai falar, sou eu que vou falar através de você. Então, meus irmãos, em todos os momentos o Espírito Santo está conosco. Em todos os momentos não precisamos ficar nervosos. Eu sou humano, eu fico nervoso, mas não precisamos ter essa agonia, porque o Espírito Santo que fala através de nós. Mas claro, devemos buscar, devemos nos render, devemos ler diariamente a palavra do Senhor, para que Ele possa ter o que falar. Porque imagine, a gente não lê, vai passar uma adversidade, um irmão ou alguém do mundo vai nos afrontar e não vamos saber o que está escrito. Como o Espírito Santo vai usar? Não tem como. Então temos que diariamente ler a palavra, meditar. E agora, meus irmãos, o Senhor ministrou, eu estava vendo algumas pregações, eu estava pedindo exemplo para Deus. Senhor, dê um exemplo de um homem, né, na Bíblia que pagou esse preço, que pagou o preço para seguir o chamado de Jesus. E Ele me deu Saulo de Tarso, que depois virou a Paulo. Eu vou contar brevemente a história resumida de Paulo. Quando eu estava lendo, né, a partir do capítulo 9 do livro de Atos, vai dizer que Saulo, né, de Tarso, perseguia a igreja por todo o território. Depois que Jesus foi para o céu e deixou os 12, né, deu esse direcionamento para os discípulos, que eles passariam aflições, que eles seriam açoitados, que eles seriam perseguidos. Veio Saulo aterrorizando todo o meio cristão. Ele veio, meus irmãos, onde ele passava, não ficava um cristão. Eles pegavam, era lançado no estádio para ser comido por leões. Onde Saulo passava, aterrorizava os cristãos.
E em Atos 9, quando vai dizer a conversão de Saulo, vai dizer que ele estava direcionando a Damasco, porque lá era um centro comercial e havia muitos cristãos. Então, na mente de Saulo, aquele lugar seria o ponto final do evangelho, porque ele já tinha passado por tantos lugares com soldados, com 3 soldados, que a igreja já estava ficando escassa, estava matando muitos cristãos. Então, Jesus, eu creio, né, assim, na minha visão, que no céu ele já estava agoniado, dizendo: eu vim, eu morri por eles, eu sofri por eles, e agora eles estão sendo atormentados e não estão cumprindo o que eu deixei para trás. E quando ele está a caminho de Damasco, nenhum homem foi até Saulo, nenhum homem foi até ele, foi o próprio Jesus. Jesus veio e apareceu na frente de Saulo como um clarão de luz e falou: Saulo, por que me persegues? Mas Saulo, meus irmãos, ele não era bobo, ele era judeu e tinha cidadania romana, ele era estudado, desde a mocidade dele ele era estudado, como na Ebedente estuda, ele era discípulo de Gamaliel, era um dos maiores estudiosos da época. Então ele era estudado, ele conhecia a lei, ele era judeu e era cidadania romana, então ele conhecia. Então quando Jesus apareceu para ele, ele não estava como inocente, não sabendo quem era, porque os soldados, eles só ouviram. E Saulo, ele viu, ficou cego, ele viu. E quando Jesus fala: Saulo, por que me persegues? Ele vai dizer: Senhor, quem és? Né? Vai ter aquela conversa. E Jesus, ele fica cego, e Saulo vai para uma aldeia ali em Damasco mesmo. E ele ficou, a Bíblia relata que ele ficou sem comer, só orando e jejuando. Meus irmãos, o poder da oração e do jejum é muito grande. Saulo, que não era cristão, ele perseguiu os cristãos. A Bíblia relata que ele ficou orando e jejuando. E quando ele estava orando e jejuando, Jesus falou com Ananias, que era um dos discípulos lá de Damasco. Falou: vai de encontro a Saulo, ele está orando e jejuando numa rua chamada Direita. E Saulo questionou a Deus, Ananias questionou a Deus e disse: Senhor, não é esse que persegue a igreja? Não é esse que está perseguindo o povo, onde ele passa, deixa rastro de morte? E Jesus fala: ele é para mim um vaso escolhido. Deus, já que nessa noite ele escolheu cada um de nós. Eu estava orando e falei: Deus, leve pessoas que precisam ouvir, porque eu não tenho nada a falar, de mim só tem podridão aqui dentro. Eu quero que o Espírito Santo ministre cada um. Então, meus irmãos, eu profetizo que cada um que está aqui é escolhido de Deus. Cada um que está aqui, Deus tem uma obra para a vida de cada um. Deus tem um chamado na vida de cada um. Você pode falar: Diácono Steve, eu não sei pregar. Eu também não sei pregar. Eu não sei tocar, eu não sei cantar. Qual é o meu chamado? Meus irmãos, se vocês lerem, buscarem, jejuarem, Deus vai falar qual é o chamado de cada um. E o nosso chamado básico é esse, que indo pregando o Evangelho de Cristo, todos nós não precisamos ter um cargo de pastor, um cargo de diácono, um cargo de presbítero para pregar o Evangelho. Então esse é o nosso maior chamado, pregar Jesus Cristo. Vou pedir para Gabriel, por gentileza, botar Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, irmãos, esse é o nosso maior chamado, ir por todo lugar e pregar a palavra de Jesus. Então todos temos esse ministério, pregar o Evangelho de Cristo. E quando eu estava estudando a vida de Saulo, meus irmãos, nunca mais eu vou ver Paulo, Saulo, do mesmo jeito. Aí continuando a história, quando Ananias chegou a Saulo, chamava Saulo de Tarso, Paulo também, ele orou, botou a mão sobre Paulo, e ele passou a ver. Com a autoridade que Jesus deu quando ele partiu, para sua assunção, ele deixou essa autoridade para a igreja, que eles pusessem a mão sobre os demônios. No versículo 17, Gabriel, por gentileza, se eu não me engano, que a memória... E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pode passar próximo. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Então o que Ananias fez em Saulo foi justamente isso. A mandado de Jesus, ele pôs a mão e Saulo voltou a ver, voltou a enxergar. E nesse mesmo momento Saulo se converteu. E nesse meio tempo, ele ficou pregando em Damasco. Por ele ficou um tempinho, se não me engano 3 dias, se não me falha a memória, pregando em Damasco. Mas a fama dele era tão grande,
como perseguidor de cristãos, que os irmãos daquela época tiveram medo. Qualquer um teria medo, um alto elite vindo perseguir a igreja e depois se diz cristão, se converter. Quem não teria medo? Quem não diria que estava fazendo isso só para saber onde os cristãos ficavam para matá-los? E então o povo de Damasco teve medo. E quando os judeus, né, a alta elite, descobriu que Saulo tinha se convertido e estava pregando o evangelho, eles queriam matar Paulo. E os irmãos, tinham uns discípulos em Damasco, fizeram ele descer pelo muro em um barril. Ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, ele quis encontrar com os discípulos, mas todos ficaram com medo. Eu imagino Jesus vendo isso do céu, Jesus consagrando Saulo e a reputação dele de pregador se espalhando por toda a cidade. E mesmo assim, os discípulos, os apóstolos escolhidos por Jesus tiveram medo, não consultaram a Deus. Então, muitas das vezes, a falta de consultar a Deus e o medo, quando toma as nossas vidas, fazemos coisas que não agradam ao Senhor. E quando ele foi para Jerusalém, se não me engano, ele encontrou com 2 discípulos, que eu não me falho a memória, não vou falar para não falar errado. E também em Jerusalém perseguiram Paulo para matá-lo. Ele teve que se recolher, aí já vai contar a partir de Gálatas, ele teve que se recolher para Tarso. Imagina, irmãos, um homem que perseguia a igreja, um homem que perseguia e matava os cristãos, voltando para casa. Imagina, ele voltando para Tarso, e as famílias dele, você acha que as famílias deles aceitaram eles? De jeito nenhum, as familiares deles ficaram revoltados com a conversão de Saulo, ficaram revoltados. Então ele ficou sem família. O evangelho já vai dizer, como eu já falei, todos que deixarem a pai, a mãe, todos que não se importarem, e realmente deve ter ficado triste, porque a família não aceitou Paulo, por causa do nome de Jesus. E muitas das vezes, onde chegarmos, não vamos ser aceitos, por causa do nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele foi rejeitado pela família. Em Gálatas 2, ele vai dizer que ficou 14 anos esperando para exercer. E nesse meio tempo, no início de Gálatas, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo, não por homens, mas por Deus. Ou seja, homem nenhum ensinou tudo que Paulo pregou. Homem nenhum passou, discípulo nenhum, apóstolo nenhum teve a coragem de pegar Saulo, agora Paulo convertido, e ensinar o que Jesus passou. Então, por isso que em Gálatas 1 ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, não por homens. Ninguém consagrou Paulo apóstolo. Deus, Jesus mesmo consagrou Paulo a apóstolo. E em Gálatas mesmo vai dizer que nenhum homem, como já disse, ensinou a ele a pregar o evangelho. E ele ficou 14 anos. Então, Jesus falou com Barnabé: Barnabé, vá, encontre Paulo e suba a Jerusalém. Irmãos, passaram 14 anos. Em 14 anos a poeira já tinha baixado. A história de Paulo já tinha baixado. Então, ninguém mais sabia quem era Paulo. Quem era Paulo? 14 anos se passaram. Quem era Paulo? Ninguém mais conhecia, né? Mas Jesus falou com Barnabé, porque enquanto Paulo pregava em Damasco, no início da conversão, Barnabé viu e disse aos discípulos: realmente ele se converteu, realmente ele tem pregado o evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, eu orando, eu falei: Senhor, ponha Barnabés em minha vida, ponha Barnabé que vai me ajudar a crescer espiritualmente, que vai me ajudar a entender o meu chamado e a prosseguir na fé cristã. Então, quando Barnabé pegou Paulo e subiu para Jerusalém, ele apresentou aos discípulos, e então Paulo começou a pregar, Paulo começou a fazer o que Deus chamou ele para ser feito. Então, meus irmãos, esse foi só um exemplo de um apóstolo, de um seguidor de Jesus, dentre outros muitos. Todos morreram, uns morreram decapitados, outros morreram crucificados, tudo por amor de Jesus. E eu falo: temos pagado o preço do chamado? Todos foram chamados para pregar o amor de Jesus. Temos pagado o preço hoje em dia? Ou estamos se preocupando somente com 4 paredes? E, meu irmão, eu falo isso, mas doeu em mim. Jesus falou, eu fiquei refletindo: o Senhor me chamou quando eu tinha 14 anos. O que eu fiz de 14 anos até agora? Eu tenho 22 anos. O que eu fiz nesses 14 anos quando Jesus me chamou? Eu negligenciei o meu chamado. Eu não acreditei. Eu fugi da minha responsabilidade. Então, quando eu estava orando, o Senhor me usa, porque quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente jejua, Deus nos dá a capacidade, nos dá autoridade espiritual para
pregar, principalmente o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. E eu falei, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Aí Deus falou, você está disposto a pagar o preço do chamado? Você está disposto a pagar esse preço? E meus irmãos, então eu fiquei pensando, eu parei uns minutinhos. Eu fui até subir um monte hoje, foi aí que Deus me deu o restante dessa pregação. E eu fiquei uns minutos parado pensando, eu estou disposto a pagar o preço do evangelho? Vocês estão dispostos a pagar o preço do chamado? Meus irmãos, isso me modificou. Eu confesso que muitas das vezes eu desanimo, esfrio espiritualmente, somos humanos, somos carnais, passamos por momentos de desânimo, mas até quando vamos permanecer frios na casa do Senhor? Até quando vamos permanecer só vindo aqui por protocolo? Muitas das vezes, eu confesso, eu vim por protocolo aqui na casa de Deus, eu vim por ter que tocar, eu vim por ter que vir, e Deus, depois dessa palavra que Ele falou comigo, Ele me mudou. E a partir de hoje eu profetizo sobre a minha vida e a vida de cada um que está aqui neste lugar, que não vamos mais negligenciar o nosso chamado, não vamos mais deixar para trás tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer na casa dEle. E, meus irmãos, que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um, porque foi isso que Ele ministrou no meu coração, foi isso que Ele ministrou em todos esses relatos e tem muito mais, só que eu quis ser mais sucinto, né? Desde o escriba até o discípulo, até Paulo, todos esses, os dois primeiros, né, o escriba e o discípulo, não quiseram seguir Jesus dando desculpa. Saulo, porém, ele seguiu Jesus, mesmo sendo estudado, mesmo tendo um alto cargo naquela época. Ele era como se fosse o presidente, não presidente, governador. Ele tinha uma reputação, ele abriu mão de tudo pelo amor do evangelho. E o que nós temos abrindo mão para pagar esse preço? O que eu tenho abrido mão para pagar esse preço? Então é uma palavra que vai ficar marcada em minha vida, é uma palavra que eu vou sempre guardar. O apóstolo Paulo vai ser um exemplo maior ainda depois que eu estudei a fundo sobre a vida dele, de tudo que ele passou, e teve muito mais. Enquanto Paulo pregava, a sombra dele curava os enfermos, o lenço dele curava, expulsava os demônios. E, meus irmãos, eu profetizo nessa igreja, na Igreja Batista Reviver, eu profetizo nos nossos irmãos que tem igreja na Redondeza, eu profetizo no Evangelho, nas igrejas de hoje em dia, que voltemos a esse primeiro amor, que voltemos a fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer, não é nada de errado, não é nada sobrenatural, é tudo que está na palavra, é tudo que Deus nos deu autoridade para executar. Só basta nós buscarmos, nós nos rendermos e nos prostrarmos aos pés de Jesus. Amém, meus irmãos?